Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa exposição das Escrituras no capítulo de número 3 da carta que Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Vamos falar hoje sobre a perícope do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Né? E nós intitulamos vai até o fim, tu porém vai até o fim, e hoje o tema é vai até o fim contra a apostasia, os males e corrupção dos últimos dias. Veja que coisa interessante. Vamos para a palavra do Senhor e vamos logo depois analisarmos qual os pensamentos, qual a ideia de Paulo, o que é que Paulo nos traz, o que Paulo nos ensina, onde nós precisamos tomar cuidado. Então, vamos refazer a leitura que fizemos no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vamos fazendo as coletâneas de versículos, né? As perícopes, conjunto de versículos que serão utilizados para falar sobre ir até o fim contra a apostasia, contra os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, a nossa segunda parte, a nossa segunda exposição estará baseado nesses 9 primeiros versículos que nós falamos de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Então, a nossa exposição hoje vai falar que nós devemos ir até o fim contra a apostasia. Nós falamos no vídeo passado sobre qual era a preocupação de Paulo ao trazer a Timóteo este ensinamento. E a apostasia nós sabemos que é perder, sair do caminho da fé, sair completamente do caminho da fé, se afastar. E não somente, vou repetir isso que eu acho interessante, eles não somente se afastam, eles vão falar, eles vão criticar e eles vão atacar a fé que uma vez foi dada aos santos. Porém, nesses 9 versículos que nós temos aqui, é interessante nós notarmos que a oposição mais intensa deve vir daqueles que têm uma forma de piedade. Então, é onde nós devemos nos preocupar, principalmente, que o ataque nunca vem, e nós vemos isso muitas vezes nas redes sociais, né? O problema não é o ataque, de quem parte o ataque, de quem nos ataca, quem nos fere, quem nos magoa, quem nos machuca, é a preocupação, então, no caso aqui. Então, é digno de nota que o ataque nunca vai vir daqueles que não conhecem ou que nunca estiveram no nosso meio. Vêm esses ataques? Vêm. Acontecem? Sim, mas a maioria deles, a maioria esmagadora dos ataques sempre vão vir daqueles que conhecem, que estiveram. Ele chama aqui, ele diz, daqueles que têm forma de piedade, né? Quer dizer, tem aparência de piedade, tem aparência de piedade. Quando eu sempre digo a vocês que piedade, muitas vezes nós confundimos a piedade com o ser bom, ou fazer doações, ou isso ou aquilo. A Bíblia fala que o homem piedoso é aquele que ama e que respeita e que faz, como dizia a filha da minha mãe, faz por dom de cumprir tudo aqueles preceitos que a fé nos diz. Este é o homem piedoso, é aquele que quer viver de forma obediente, de forma salutar, de forma integral na presença de Deus. Então ele diz aqui
para nós prestarmos atenção e notarmos isto, que a oposição mais intensa deve vir daqueles, e nós vemos que estes ataques já estão vindo, ou desde o tempo do apóstolo, ou antes dele, desde que quando Cristo, eles sempre virão daqueles que têm forma. A luta de Cristo era sempre com quem? Escribas e fariseus, forma de piedade. Quer dizer, aparência de piedade, eram meros religiosos, eles eram meros, mas nunca foram realmente servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, ou no caso do Antigo Testamento, servos de Deus, aqueles que se colocavam inteiramente na presença do Senhor. Então, digno de nota que nesses primeiros 9 versículos, 10 versículos que nós lemos, é que o ataque principal, a oposição mais ferrenha, ela sempre vai vir de quem? Mais intensa, ela vai ser vivida daqueles que têm a aparência de piedade. Então nós precisamos sempre tomar cuidado, meus queridos irmãos, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo também que balança cai. Veja que aqui ele começa nos trazendo uma explicação interessante. Uma explicação interessante que nós precisamos tomar cuidado com a aparência. Muitas vezes nós nos indignamos com determinadas aparências e nos encantamos com outras. Porém, quando nós nos lembramos disso, veja que Isaías, no capítulo 53, ele está falando de Cristo e ele diz assim: nenhuma beleza víamos nele. Quando João Batista vem do deserto pregando, ou no deserto pregando, vamos falar a palavra do Senhor, a mensagem de arrependimento, ele vem vestido de pelo de camelo, ele tem um cinto de couro traçado sobre os seus ombros, ele come mel silvestre e gafanhotos. Vejam bem, se fosse pela aparência, quando olhamos também no Antigo Testamento, vamos lá ver Elias com as mesmas indumentárias, com as mesmas vestes, e nós vamos ver que eram homens que, se nós olhássemos para ele, para as suas aparências, para as suas formas de ser, de vestir, de estar, nós de maneira alguma daríamos crédito. Veja que Isaías 53, ele fala que Jesus, nós não víamos beleza nenhuma nele. Por quê? A beleza de Cristo não está no exterior, a beleza de Cristo está no seu interior, assim como nós estamos sempre falando sobre. Eu falei que nesses 4 vídeos nós bateremos na questão da prioridade das Escrituras na nossa vida. Então a primeira coisa que ele fala aqui é que aqueles que têm aparência de piedade serão, ou deverá vir os ataques mais ferrenhos daquele que tem aparência de piedade. E não são poucos hoje que andam com aparência de piedade, roupas de piedade, cabelos de piedade, palavrinhas, uma forma macia de conversar, de piedade, mas na realidade, meus queridos irmãos, infelizmente de piedosos não tem nada daqueles que servem a Deus. Único e exclusivamente o seu intento é enganar a igreja, enganar aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus. Então ele dá uma lista, Paulo, nós vemos aqui, uma lista, que nós acabamos de ler, mas vemos aqui Paulo dá uma lista gigante, uma lista grande, para que nós, não para difamar, mas para que nós nos alertemos. Não é para uma caça às bruxas, não é para sair por aí apontando o dedo para isso, para aquilo, porque você veste isso, porque você veste aquilo, porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque você corta assim, porque você não corta assim, porque você tem esse adereço, você não tem. Não é isso. Paulo está dizendo para nós simplesmente tomarmos cuidado e irmos até o fim contra a apostasia, os males e as corrupções do fim dos tempos. Então a apostasia é o quê? O afastamento da fé. Então depois nós vemos o quê? Os males e as corrupções dos últimos dias. É a lista que o apóstolo Paulo passa para Timóteo. Ele fala, veja que nos últimos dias, aquele foi uma coisa, nos últimos dias pode ser, no tempo de Paulo, não precisa ser um tempo escatológico, não precisa ser, mas é para todos os tempos, para mim, para você, para eles, serviu e serve para nós também nos nossos dias. Nos últimos tempos ele vai dar uma lista aí de uma infinidade de coisas, se chama de egoísta, avarento, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães. Quer dizer, há uma lista interminável, e é o que nós vemos nos dias de hoje, há uma rebelião deliberada. Porque, como eu disse, que o apóstolo ele não vai somente se desviar, ele vai também criticar e atacar a fé. E uma das formas é isso.
nós vemos hoje deliberadamente essas pessoas agindo desta maneira, seja dentro de uma denominação ou fora dela, seja dentro de uma, como nós temos o costume de chamar, de uma igreja ou fora da igreja. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos tomar muito cuidado, porque o apóstata, ele tem o quê? Ele tem a aparência, veja, tem forma de piedade. E muitas vezes, meus queridos irmãos, aqueles que apostatam, eles não saem de dentro do templo, eles não saem de dentro do templo, eles ficam no templo, e ali eles vão corrompendo. Como eu disse no outro vídeo, quem acompanhar ia saber, nós vamos ver, Paulo cita 2 nomes para ligar essa questão ao Antigo Testamento, e onde nós precisamos tomar muito cuidado. Veja, é significativo que os homens deviam ser caracterizados como amantes de si mesmos no começo desta passagem. Por quê? Porque Paulo agora ele passa uma lista, veja, ele passa uma lista de pecados que fluem de corações, aqui, ó, fluem de corações corrompidos que amam o ego mais do que a Deus. Então veja, essa lista de pecados, ela flui de corações corrompidos. O que é corromper? Veja, eu coloquei aqui que corromper pode ser assim, ter adulterado o conteúdo original, deturpado. Quer dizer, por que eles foram deturpados? Por que o conteúdo original desses corações, vamos dizer assim, porque o que estava originalmente no coração deles foi deturpado, foi destruído, foi arrancado, porque eles não trouxeram as escrituras como baluarte, como base, eles não tinham as escrituras como base. E, obviamente, nós vamos ver mais adiante aqui, que os tais com aparência de piedade, eles têm uma característica interessante de abordar aqueles que estão distraídos, mais fracos, aqueles que já estão descontentes, aqueles que já começaram a trilhar o caminho que futuramente os levará ao afastamento da fé. Então veja que ele coloca aqui, caracterizado como amor. Por quê? Porque ele parte de corações corrompidos, de homens que amam mais o ego do que a Deus. O que seria? Seria o ego. O que é o ego? É o apreço exagerado que nós temos de nós mesmos, né? A hipervalorização que nós damos a nós mesmos, né? Alguns supervalorizam suas aparências, outros supervalorizam suas inteligências, outros supervalorizam seus conhecimentos, e assim, irmãos, muitas vezes nós caímos nessa questão do egoísmo, de sermos egoístas, egocentristas, a partir do momento em que nós exageramos naquilo que nós pensamos de nós mesmos. Aquele apreço que nós damos a nós mesmos que nos torna egoístas. E veja que Paulo começa a lista de pecados de corações corrompidos com o egoísmo. O egoísmo. É lógico que o egoísta, ele nunca vai aceitar que ele está errado, que ele está fora de condição, que ele não pode, que ele não deve, que isto, que aquilo. É onde nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado para que essa relação não venha fazer parte da nossa vida. Veja bem, ele coloca aqui que essa lista ela é feita por quê? Porque ela parte de corações corrompidos. Só isso. Veja que não veio, o cara viu isso, a pessoa viu aquilo. Não, seu coração foi sendo deturpado. A sua base original, o seu estado original foi sendo corrompido. Corrompido através de quê? Agora eu lembro de Paulo falando aos Gálatas. Quando Paulo está conversando aos Gálatas, ele diz assim, eu me admiro no capítulo 1, como tão rápido vocês saíram da fé para voltar à lei, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque os judaizantes, os proselitistas judeus, eles conseguiram corromper alguns corações. Eu não sei se foram todos da Galácia, ou se foi uma boa parte da Galácia, ou se foi metade da igreja da Galácia. Eu não sei o que foi, quantos foram. Mas o proselitismo ele vem sendo, também aproveitando esta deixa, eu gostaria de falar sobre isso. Existem pessoas que vêm com uma aparência de bondade, não, nós somos todos irmãos, nós somos todos amigos, nós somos todos isso, somos
somos tudo igual, mas na verdade, no seu falar, no seu expor a sua forma de pensar as Escrituras, eles vão fazendo um determinado proselitismo. Não são poucos os pentecostais, não são poucos os irmãos que estão sendo afetados por doutrinas, por ensinamentos que não fazem parte do nosso escopo, da nossa fé, do nosso credo, não fazem parte. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado por quê? Porque nós, dentro da nossa denominação, dentro do nosso credo, né, ele vai trazer ele traz ensinos basilares para a fé pentecostal. Para a fé pentecostal, veja que eu não estou falando mal tem aqui, você está vendo, não estou falando mal de reformadores, não estou falando mal de tradicionais, eu estou falando que o pentecostal, ele tem por base as Sagradas Escrituras. E muitas coisas do que eles dizem que nós falamos, que nós pensamos ou que nós fazemos, não é verdade. Alguém veio perguntar para nós se aquilo que estão falando de nós é verdade? Não, simplesmente vão aceitando e acham bonito isso, acham bonito, né, esse tipo de coisa. Então vejam bem, e vão se apostatando, eles vão saindo. E esses começam com corações o quê? Corrompidos. E o coração, quando ele não está alicerçado, baseado na palavra, é fácil corromper. É só trazer um ensinamento bonitinho, uma palavrinha bonitinha, como disse uma determinada obreira, muitos anos atrás, perguntaram para ela o que era Jesus. Ela disse que Jesus era uma coisa gostosinha. É uma definição. É uma definição para nós, mais antigos, é uma definição esdrúxula, né? Uma definição que cabe até um certo sorriso, não de sarcasmo. Mas vejam bem, nós precisamos tomar cuidado nessa questão, porque assim como os homens, ele começa falando dos homens amantes de si mesmo, por quê? Porque quando nós começamos a valorizar demais a nós mesmos, quer dizer, um apreço excessivo a nós mesmos, nós começamos a nos tornar egoístas. E ele fala aqui que esses tipos, essa lista de pecado também, ela parte do quê? Ela parte de corações corrompidos que amam mais o ego do que a Deus. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Tá? Sempre tomar cuidado. Como eu disse, nós não vamos colocar. Mas veja, nós precisamos ir até o fim contra a apostasia. Apostasia são aqueles que saem. E o problema, como eu disse, muitas vezes eles não saem do nosso meio, eles continuam no nosso meio, porém eles ficam fazendo aquele proselitismo ali dentro do templo. Eles vão tentar minar corações. Você vai ver que num determinado período esses caras essas pessoas invadem determinadas casas de um determinado gênero e arrasta, leva embora, destrói a fé. E não poucas as vezes que nós vemos que depois da fé destruída, o que acontece? Aquela pessoa ela é jogada fora. Porque a intenção não é levar, não é que tenha um lugar melhor. Não, a intenção é tirar. Tirou, jogou, joga fora, abandona, fala, não, o que eu queria fazer eu já fiz. Que ela simplesmente te desviar, te apostatar e colocar no teu coração dúvida para que você se distancie das Escrituras de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para que você se desvie de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então vejam bem, podemos prestar atenção nisso aqui. Corações corrompidos. Agora que ele não está falando então, somente dos apóstatas, ele está falando de todos e também daqueles que irão apostatar. É inevitável que isso aconteça? É inevitável, porém, aqueles que querem viver e agradar a Deus, eu vou usar o termo de novo, piamente, eles vão ter que combater isso aqui. Veja, combater os apóstatas e os males e a corrupção dos últimos dias. E isto está trazendo, o que é corromper? Corromper é apodrecer, é estragar, é isto, aquilo. Uma coisa interessante que a Bíblia ensina, veja que tem um dia que o judeu não pode comer fermento. Os judeus não participam do fermento. Por quê? Porque o fermento ele tem o símbolo do quê? Símbolo de corrupção. Por que ele tem o símbolo da corrupção? Se você colocar a farinha de trigo, a água, o ovo, isso, aquilo outro, sal, açúcar, sei lá, e você deixar a massa daquele jeito, ela vai sofrer o quê? Nada. Ela só vai pegar o gosto dos ingredientes que você colocou, mas ela vai ficar do jeito que ela está, só molhada. Mas quando você introduz o fermento, o que acontece com ela? Ela
incha, ela expande as suas, sei lá, se cientista, as suas moléculas, elas vão expandir, ela vai crescer, né? E aquela alegria da dona de casa, do dono de casa, daquele que faz pão, bolo, é ver aquele elemento que está sendo produzido inchar, crescer, ficar grande. Porém, espiritualmente falando, o fermento, ele tem a característica de corromper, ele corrompe a estrutura da massa e ela cresce, ela incha, ela vai, uma bolinha vai se tornar uma bola grande. E o fermento ele caracteriza o quê? A corrupção. Então vejam bem, do mesmo jeito que incha o pão, incha o homem. E aí entra a questão do egoísmo. É o homem inchado. Inchado pelo quê? Pelo pecado. Pela sua supervalorização de si mesmo, que é pecado. Então vamos mais adiante, como eu disse, não quero fazer vídeo muito comprido para que a gente não... Mas você precisa, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vá até o fim, não desista, não pare. Paulo encorajou Timóteo desta maneira, nós estamos sendo encorajados desta maneira, a irmos até o fim. De que maneira? Contra a apostasia, contra os erros e contra os males e corrupções do fim dos tempos, E nós precisamos tomar cuidado. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, perderam o costume de manusear suas Bíblias, de manusear a Sagrada Escritura. Ela já não tem mais aquele ponto central da sua vida, ela já não tem mais aquele ponto de importância na vida de muitos crentes, infelizmente. E eu encerrei o vídeo passado dizendo que nós ainda somos o povo do livro da capa preta. Apesar dela ter inúmeras coisas, até algumas gritantes, chamativas, né, exageradas, mas ainda nós somos aquele povo que era denominado povo do livro da capa preta. Então vamos mais adiante. Veja, Paulo nos ensina que toda essa lista de corrupções, de males e de corrupções, vem de um coração corrompido, de um coração estragado, de que perdeu a sua base. Assim como o fermento corrompe, assim também o egoísmo e a falta de Deus na nossa vida. O pecado, ele corrompe, ele vai nos inchar, ele vai destruir a nossa estrutura de fé, é onde nós precisamos tomar cuidado. Né? E dando a continuidade aqui, ele vai seguindo até o versículo 4, chamando estes homens de atrevidos. Né? Aqui o comentarista ele colocou cabeçudos. Né? Cabeçudos. São aquelas pessoas que não mudam, né? não têm a cerviz dura. Então vejam bem, isso o resumo de tudo isso é o quê? Os pecados que lhe fluem do amor ao ego e que estão em agudo contraste em contraste aos amigos de Deus. Então vejam bem, o resumo é que os pecados que fluem do amor ao ego, eles estão em quê? Em agudo, tá? Em muita intensidade, em oposição, numa posição com muita intensidade a quê? Aos amigos, em contraste aos amigos de Deus. Por que vai contrastar? Veja que nós começamos no início, lá no primeiro vídeo, nós falamos sobre comparações. Aqui tem outra comparação. Veja a outra comparação, qual é? Os pecados que fluem do amor ao ego, eles estão em agudo contraste aos amigos de Deus. Mais amigos de si do que amigos de Deus. Então veja, é o que o apóstolo escreve, né? Então, nós precisamos também fazer essa comparação. Veja que eles estão numa oposição com muita intensidade. Eu tentei fazer uma construção, construir uma frase que desse ênfase a isto que eu queria dizer. Então veja bem, em oposição a quem? Em contraste a quem? Em comparação a quem? Aos amigos de Deus. Quer dizer que o mundo, não somente o mundo, né, nós vimos na escola bíblica dominical os 3 maiores inimigos do homem, o mundo, a carne e o diabo. Então nós vemos que temos mais este inimigo da nossa vida, nós precisamos. Por quê? Porque a partir do momento em que nós deixamos de ser amigos de Deus, nós passamos a ser o quê? Inimigos dele.
E esses pecados que fluem do coração corrompido do homem, que está apostatando, que dia a dia, ele vai deixando, ele vai esfriando e permitindo que estes males vão entrando, essas corrupções vão entrando em seu coração, ele vai apostatando. Então, o apóstata, e também tem o quê? Ele é construído, ele é feito pelos males e corrupções deste mundo, dos quais nós devemos o quê? Manter distância. Veja que ele diz aqui que há um contraste, veja, um contraste muito grande. Eu estou lembrando aqui agora da junção daqueles dois rios lá no norte do país, né? O rio, não sei se é Rio Negro, esqueci o outro. Então um amarronzado, o outro fica mais esverdeado e todo mundo acha aquilo bonito. É um contraste. Veja que um é mais barrento, o outro é mais claro. E assim também há esse contraste entre os amigos de Deus e os que não são amigos de Deus, os que se tornam inimigos de Deus a partir do momento em que os seus corações fluem, emanam esses pecados, mandam para fora, espumejam de si, esbravejam de si todos esses tipos, esses males e corrupções que estão na lista aqui. Então nós precisamos tomar cuidado, que isso aqui é interessante, né? Paulo resumindo que esses contrastes, esses males estão em contraste agudo contra os amigos de Deus. Se você é amigo de Deus, obviamente, eles estarão também nesse contraste agudo, nessa oposição, nessa contrariedade, neste embate, neste contato, ou neste combate contra nós, contra os amigos de Deus. E nós precisamos sempre tomar cuidado. No versículo 5, que nós lemos, é aquela questão da forma de aparência. É aquela questão da forma, veja bem, o fato dessas pessoas, elas professam ser cristãs, que provavelmente desejam ser consideradas religiosas e santas. Elas têm, contudo, apenas forma de piedade. Então, vejam bem, se apresentam como tal, querem ser reconhecidos como tal, porém, não são. É uma mera aparência. A Bíblia diz que eles têm forma de piedade. Uma forma de piedade, uma aparência de piedade, porém não são. Por que não são? Por que nós podemos dizer? Ou por que Paulo disse que não são? Por que nós chegamos à conclusão, analisando, tendo a Bíblia como base lá do primeiro vídeo, que não são? Por causa das suas características, daquilo que flui de seus corações. Veja, são apenas aparências externas, vamos dizer assim, aparências externas de seguidores da doutrina prática do Evangelho. Doutrina prática. Professam, falam, mas não fazem. Veja que ele coloca aqui, nós precisamos tomar cuidado sempre com isso. Eles até parecem seguidores das doutrinas, porém não são praticantes da doutrina, não são praticantes da doutrina sagrada, doutrina primária. Saudoso pastor Antônio Gilberto, ele separava doutrina primária, doutrina secundária. Doutrina secundária é o que nós chamamos de costumes, dos costumes das igrejas, né? Tem a doutrina, que toda igreja cristã ela tem no seu credo a relação daquilo que ela acredita, daquilo que ela aceita, das doutrinas bíblicas, e tem os costumes que vai de igreja para igreja, de região para região, de estado para estado, de denominação para denominação. Quer dizer, uns têm os costumes, outro tem outro. Ora, mas nem por isso, desde que não sejam aberrações, desde que não sejam heresias, desde que não sejam pecados, não faz diferença alguma. Para mim, tanto faz. Para você, tanto faz. Para Deus, também tanto faz. Porém, eu gostaria também de citar as palavras do pastor Antônio Gilberto, que ele dizia assim: vejam bem, bons costumes não geram doutrinas. Porém, uma igreja doutrinada, ela anda nos bons costumes. Parafraseando, né? Parafraseando. Veja que ter bons costumes não gera doutrina. Mas, porém, contudo, entretanto, se a igreja é doutrinada e ensinada, o povo tem costumes bons. Quer dizer, ele vai dar um bom testemunho lá fora, ela vai dar um bom testemunho. Por quê? Porque ela é instruída, ela é ensinada, é doutrinada a isto. Vamos lá, esses tais aqui, eles têm aparência de doutrina, mas não
na prática do Evangelho. Porém, falta o quê? Uma coisa primordial que falta na vida do cristão, de todo cristão, independente da sua linha de pensamento, se você é pentecostal, se você é reformado, se você é tradicional, o que faltava na vida desses homens era poder. Poder, nós precisamos ter o poder, o dunamis, o dinamis de Deus na nossa vida. Aqui o poder não é virtude, não é qualidade, mas poder. Poder para enfrentar, poder para lutar, poder para resistir, poder para seguir, poder para ir até o fim, enfrentando o que? Os apóstatas, enfrentando os males e as corrupções dos últimos dias. Então eles tinham aparência, porém lhes faltava poder. Lhes falta uma característica, você vai ver que sempre vai faltar uma característica, por mais que se esforcem, por mais que pelejem, por mais que batalhem, sempre vai faltar alguma coisa. E nesse caso aqui faltava o quê? Poder. Paulo diz assim, veja que eu não fui até vocês com palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. Palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. Vejam bem, a palavra ela é fundamental. Ela é fundamental, a palavra de Deus é fundamental. Pregada com poder, ela transforma o mais vil pecador. Mas quando é só parola, quando falta o poder, é a mesma coisa que você comer aí um punhado de farinha seca, de mandioca, sem beber nada por cima, ou um caldo de carne, ou um caldo de feijão, alguma coisa, você vai engasgar, você vai entalar, é aquela coisa seca, não vai. O poder de Deus na nossa vida, a graça, a presença massiva do Espírito Santo na minha e na sua vida vai fazer com que ainda que as aparências não sejam agradáveis, porém o poder de Deus vai fazer com que a palavra que demonstre na pregação, no louvor, nisto, naquilo que você apresenta a Deus vai mostrar, olha, isso aqui é o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher que serve a Deus, é o verdadeiro jovem que é de Deus, e assim sucessivamente, tá bom? Então eles tinham aparência de seguidores da doutrina, porém lhes faltava uma coisa, lhes faltava o poder. Lhes faltava a graça, lhes faltava o principal, que é tudo aquilo que só existe em nós por causa da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitasse em nós, nós nunca apresentaríamos frutos bons, de maneira alguma. Toda bondade, deixa eu fazer esse adendo aqui, toda bondade que procede do nosso, do meu, do seu, do nosso coração, só procede por causa da presença do Espírito Santo, porque nós somos maus de natureza. Posso ir mais adiante? Veja bem, porém ainda no versículo 10 ele fala que eles fazem isso, porém negando-lhe uma palavra forte. Quando Paulo diz esse termo, negando-lhe, ele está usando uma palavra muito dura. Por quê? Implica em conhecer e, no entanto, rejeitar decisivamente a verdade. Veja o problema. O problema não está em não conhecer. Veja que Paulo, quando ele está falando com este homem, ele não está falando com homens que não conhecem, que não sabem. Ele está falando de pessoas que conhecem, porém, eles deliberadamente colocaram em seus corações que não vão obedecer, que não vão fazer, que vão rejeitar a verdade a qualquer custo. É por isso que diz que nós não podemos perder tempo com determinadas pessoas. Não estou falando na evangelização, estou falando em outras áreas. Por quê? Porque simplesmente aceitou em seu coração que tudo aquilo que é fora daquilo que ele ouviu é mentira. Então ele vai, deliberadamente, ele vai rejeitar. Você vai falar por horas e não vai adiantar. Então nós precisamos sempre tomar cuidado com isso. Veja bem que quando ele diz negando-lhes a eficácia, né, da piedade, ele não está falando de homens que não conhecem, ele está falando de homens que conhecem, mas que deliberadamente, que voluntariamente, que decidiram rejeitar a verdade. Eles resistiram à verdade. E não são poucos hoje em dia que você fala a Bíblia, fala, ele ouve, ele escuta, mas ele colocou no coração que ele não vai aceitar a verdade. Ele prefere viver a mentira. No primeiro vídeo nós falamos que Paulo começa comparando na introdução, ele compara a verdade e o erro. Esses homens aqui, eles deliberadamente, voluntariamente, por livre e espontânea vontade, eles colocaram em seus corações rejeitar a verdade. E não são poucos os homens, os seres humanos que nós vemos nos dias de hoje,
que assentaram em seus corações de não quererem a verdade. Veja, porém Paulo fala a Timóteo, olha, afasta-te destes, afasta-te destes. Então, muitas vezes nós queremos continuar, até queremos continuar a amizade, mas infelizmente não vai dar. Infelizmente não vai dar. Nós precisamos, lembra da seleção no início? Nós falamos lá sobre este assunto. Então, nós precisamos tomar cuidado. Vamos mais adiante, no versículo 7, ele está falando assim que aprende sempre, né? Que aprende sempre. Quer dizer, o conhecimento. Ele está se referindo quem? Às mulheres. Conhecimento da verdade. Inclui conhecimento do pecado, de um lado, como também o conhecimento da verdade de acordo com a piedade do outro. Tito, capítulo 1, versículo 1. Então, vejam bem, o problema do conhecimento, como eu disse no início, às vezes você pode dizer que tem coisa disso e tem coisas daquilo. O conhecimento, irmãos, ele inclui aqui, conhecimento da verdade, inclui conhecer também o pecado. Olha que coisa interessante. Mas não ir lá pecar, pelo amor de Deus. Eu não preciso, para ganhar o pecador, eu não preciso me assentar na roda deles. Eu posso ficar distante e ganhá-los a hora que um escapar da roda, outro escapar do grupo, da matilha ali, eu paro ele e vou falar. Vejam bem, ele diz, mas para isso eu preciso incluir o conhecimento do pecado, Romanos 3, versículo 20, e de um lado, e também o conhecimento da verdade, de acordo com a piedade do outro. Então vejam bem, eu tenho que conhecer os dois lados da moeda, eu preciso conhecer os dois lados da história. Não é somente, mas irmão Maurício, se eu tenho que conhecer o pecado, eu posso pecar? Não, você não pode pecar. Você vai conhecer como? Você vai conhecer através de testemunhos, de histórias, da própria Bíblia, que vai trazer nos traz uma série de ensinos como vencer o pecado. Então nós precisamos tomar cuidado, porém nós precisamos aprender os dois lados. Imagina você numa disputa de cara ou coroa. Você não sabe qual é a cara e qual é a coroa da moeda. Ora, se a pessoa, você escolhe cara, deu cara, o cara fala assim, coroa, como é que você vai falar? Não, é mentira. Não, não é assim. Não, eu ganhei. Como é que você vai comprovar? Você não conhece, você não... Meus queridos irmãos, tivemos um problema, mas vamos dar continuidade aqui. Como eu disse, nós precisamos conhecer os dois lados da história, para termos aí, chegarmos a uma conclusão, a um conhecimento, né, para podermos defender a causa de Cristo. Né? Eu tenho o costume de dizer assim, Deus não precisa de defesa, mas nós temos que defender a fé que uma vez foi dada aos santos. E para defender a fé que uma vez foi dada aos santos, eu preciso conhecer tanto a fé quanto aqueles que são contra, os ensinos que são contra a fé. Vamos mais adiante? Essas pessoas não chegam ao conhecimento da sua condição de pecado mesmo sob o testemunho da igreja. Desde que eu falei que as pessoas elas deliberadamente colocarem em seus corações que vão rejeitar a verdade. Porém, meus queridos irmãos, elas não conseguem reconhecer também o seu próprio pecado. É um dos problemas mais difíceis que nós temos, é a pessoa conseguir chegar ao reconhecimento do seu pecado. É como uma pessoa que tem uma doença. Uma pessoa que tem um vício, ele só vai poder combater ou tentar sair dessa situação que ele está somente quando ele colocar em seu coração, reconhecer em seu coração que ele está errado, que ele está doente, que ele tem um vício, que ele precisa mudar. Assim também é o pecado. Tem pessoa que acha que ele faz as coisas e não é pecado. Ele transgride, ele ofende tanto leis de homens quanto as leis de Deus, ele transgride as leis tanto de homens quanto de Deus, ele transgride a moral, ele quebra várias regras, mas para ele está tudo bem, porque para ele não existe uma regra de moral, uma regra ética, não existe na sua vida limites. Então, para ele está tudo certo o que ele faz e o que ele não faz. E isso é um dos males que nós devemos combater nos últimos dias, nos tempos finais. E não é raro encontrar pessoas que se dizem cristãs, que têm a aparência, como disse aqui o apóstolo Paulo disse a Timóteo, aparência de piedade, e você, a igreja, ele vai, porque a Bíblia nos ensina os três estágios, né, para tentar reconciliar uma pessoa. Primeiro você vai falar com ela, se ela não aceitar, você vai com uma testemunha, se ela não aceitar, você leva o caso para a comunidade.
Este é o caminho. Porém, existem pessoas que, mesmo passando por este processo, eles não querem. Estes homens aqui, como nós vemos, essas pessoas, estes seres humanos, nós vimos que eles não vão aceitar deliberadamente reconhecer os seus pecados. Eles vão contra a verdade, querendo ou não, você aceitando ou não, fazendo mal ou não. Então nós precisamos tomar cuidado quanto a isto, tá? Porque essas pessoas não reconhecerão suas condições de pecado, e não são poucos hoje que precisam reconhecer que estão em pecado, que vivem em pecado, mas que deliberadamente, ou porque alguém convenceu que aquilo estava certo, ou porque alguém alisou a sua cabeça e disse que você não tem problema nenhum, mas no seu coração, eu e você sabemos quando estamos fora das conformidades da palavra de Deus. Então vejam bem, agora ele vai falar dos falsos mestres, tá? Aqueles falsos mestres que aí seduzem, que deliberadamente se opõem à verdade. Essas pessoas são presas fáceis para os falsos mestres, para os falsos pastores, para os falsos cristos, para tudo que é falso. Por quê? Porque os seus corações não querem a verdade, eles não querem a verdade. E, obviamente, irmãos, um caçador, vamos dizer assim, um caçador, um predador, ele sabe o que ele vai atacar. Ele não vai atacar o animal mais forte, ele não vai atacar o animal mais novo, ele não vai atacar o animal mais veloz, óbvio. Ele vai esperar que passe algum débil ali, né, que passe algum bem já velho, que passe um distraído de qualquer maneira. E ele vai atacar. Assim são os falsos mestres, eles são predadores. Nós precisamos tomar cuidado porque eles são predadores, eles não têm dó. Eles não têm dó, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. Veja que ele coloca aqui, eles atacam quem? Justamente esses que já estão com o coração corrompido, dos seus corações fluem todos esses erros, todos esses males, essas corrupções desses apóstatas. Os falsos mestres vão se aproveitar disso. É por isso que nós vemos aí igrejas... Bom, deixa eu expor outra coisa. As pessoas têm que tomar cuidado. Nós, eu e você, precisamos tomar cuidado, principalmente eu e você, ou nós que queremos ter uma vida piedosa, vamos dizer assim, na presença de Deus. No versículo 9, para encerrar, lá eu falei que Paulo estava encorajando Timóteo a resistir na fé, continuar na fé, acreditando nas Escrituras, porque a verdade sempre de Deus sempre prevalece. Então está aqui. A encorajadora mensagem de Paulo é que, tal como a verdade de Deus prevaleceu contra os truques dos mágicos do Egito, também o Evangelho triunfará contra todo tipo de erro que possa levantar-se. Então veja bem, aquela questão de Janes e Jambres. Coloca-se, há uma tradição, nós estamos falando que é verdade, uma tradição judaica que coloca Janes e Jambres no meio daqueles magos que fizeram aquela infinidade de coisas perante Moisés e também do seu irmão. Esqueci mesmo. Então vejam bem, ele está no meio daqueles homens, Janes e Jambres. Então Paulo cita eles, por quê? Porque eles também fizeram magias, eles também copiaram alguns sinais, né? Nós vemos que a vara de um transforma em cobra, do outro também. Então nós podemos ver que não é só Deus que faz sinais, existe o outro lado também. Se nós acreditamos nisso, nós precisamos tomar cuidado. Então ele usa Janes e Jambres nessa situação, reportando o Antigo Testamento, para que Timóteo ele continue se fortalecendo na fé, ele continue se fortalecendo, acreditando que a verdade de Deus triunfou contra aqueles, ele diz. Assim foi o que aconteceu com aqueles, acontecerá com esses de hoje também. Então Paulo faz uma ligação do passado com um presente momento que ele está vivendo, e nós podemos também trazer para os nossos dias, para os nossos dias, para o nosso presente, para os dias odiernos, sei lá, seja os dias de hoje. Então nós temos que olhar sempre assim, veja, Paulo está falando para Timóteo se fortalecer, por quê? Porque Deus sempre triunfa, a palavra sempre triunfa, e aqui está a ênfase, o nosso foco é as Escrituras. Então vai até o fim, fazendo o quê? Contra os apóstatas, contra os males, contra as corrupções dos tempos finais. Como? Através das Sagradas Escrituras. Paulo lembra Timóteo, lembra de Janes e Jambres. Lembra que eu disse que foi uma tradição judaica que coloca eles lá no meio daqueles magos lá, quando Moisés vai solicitar, né, a Faraó que liberte o povo
do Egito, o povo israelita do Egito. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado. Meu querido irmão, eu acredito que o horário também já foi bastante, mas vá até o fim, fazendo o quê? Vencendo a apostasia, vencendo os males, vencendo as corrupções do tempo do fim. E nós vimos aqui, tomando sempre cuidado, por isso que o rei ele diz, uma das coisas que devemos guardar é que devemos guardar o nosso coração. Precisamos tomar cuidado para que o nosso egoísmo não nos torne aí alvo fácil de todos esses males, consequentemente nos tornaremos alvos dos falsos mestres, dos falsos ensinadores que deliberadamente que atacam aqueles que deliberadamente eles se opõem à verdade. Tá bem? Tomemos cuidado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.